Bom dia, igreja. Como é bom poder, mais uma manhã, adorar ao Senhor, hoje aqui, todos juntos. E é bom saber que nós temos um Deus que Ele está sempre conosco, independente do caos que a gente esteja passando, independente do momento que estamos vivendo. Nós cremos em um Deus que sempre está conosco, amém? Ele é o Emanuel, aleluia. Sentir essa sublime graça e esse grande amor. Aleluia, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia.
Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por entregar a sua vida, Pai. E nós cremos, Senhor, que esse é um tempo onde virá um avivamento, Senhor Jesus, através da sua igreja. Aleluias. És Deus.
Glorificado é o nome do Altíssimo. Com toda certeza, você cantou, você adorou, você pediu nesta adoração: vem com teu fogo em mim. E é o que Ele mais quer fazer, é derramar do seu fogo, derramar da sua santidade, da sua presença, na minha e na tua vida. Esse é o desejo do nosso Deus, é o que Ele anseia em fazer com cada um de nós. E cremos sim nesse avivamento, cremos que todo esse cenário, que talvez tenha sido o inimigo preparado, porque se conversa de tudo, fala-se de conspiração, fala-se de criação disso, de criação daquilo, e quem vive a realidade que principalmente nós brasileiros temos vivido, pode interpretar exatamente que a crise maior é a crise para tentar derrubar o que está estabelecido, porque o que está estabelecido veio para modificar um sistema de coisas, e um sistema de coisas que era pró a corrupção, um sistema de coisas que era pró a imoralidade, as ideologias. Então é uma guerra, cada um está aproveitando o momento para tentar alçar as suas particularidades, os seus entendimentos, e muitos deles espúrios. Mas nós cremos no derramar, no fogo do Senhor, que vai queimar toda a impureza. É uma grande guerra, é uma grande batalha, não resta dúvida. E não há forças em nós homens, não há força em nenhum de nós, somente em Deus há. E nós proclamamos, anunciamos, que Ele nos trará a cura. Essa tem sido a nossa prédica, essa tem sido a nossa fala em todo o tempo. Ele nos trará a cura. E que alegria, meu querido, minha querida, meu irmão, meu amigo, que tem estado conosco em todas esses nossos cultos online, nessas nossas lives. Muito obrigado pela tua presença, por nos acompanhar. Deus tem dado algumas estratégias para nós, e nós queremos caminhar. A cada dia o Senhor tem trazido estratégias novas para atravessarmos todo esse período. Como eu falava na terça-feira passada, já passamos de 60 dias que estamos sem o culto presencial. Voltaremos aos poucos a partir da Santa Ceia do mês de junho, é que nós estaremos caminhando aos poucos com o culto presencial, obedecendo tudo aquilo que está aí estabelecido. Mas algo que tem me chamado a atenção nesses dias é que alguma coisa está clamando muito forte. De um modo geral, eu entendo pelo livro de Provérbios que o que clama nesse momento de pandemia, nesse momento translocado que todo mundo está vivendo, quem clama é a sabedoria. A sabedoria está clamando. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser atendida. Mas poucos estão dando ouvido a ela. Nós continuamos a proclamar e a anunciar e a declarar a você qual é a voz que tem ecoado na tua vida, na tua família, entre os teus. Que voz é essa que tem ecoado? O desejo do nosso coração é que a suprema sabedoria ecoe aos teus ouvidos e aos teus familiares. Então a nossa alegria de poder nesta manhã de domingo, e mais um domingo, cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor, que excede todo entendimento, e declarar a você e a tua família que continue se mantendo em Cristo, se apegando à palavra do Senhor, não abrindo mão do teu tempo devocional diário, não abrindo mão do teu tempo de oração, não abrindo mão do teu tempo de palavra, de leitura da palavra. Preste atenção o que diz Provérbios, no capítulo 1.
No verso de número 20 ele diz: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? O salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Então seja sábio. Obedece àquele que tudo criou, que tudo fez. E àquele que tem o mundo nas suas mãos. E nunca esquecendo que muitas coisas que nos cercam e que nós estamos inseridos e vivendo, é por permissão dele. É na sua soberania, ele estabelece também a permissão. Ele é soberano, e por isso que o adoramos, servimos, buscamos em todo o tempo. Amém, amados? Eu quero crer que você está bem acordado, porque agora é um tal de participar de culto de pijama, né? Olha que coisa mais linda esse irmão de pijama aí, né? Esse que está do teu lado aí, né? Que agora é assim, você nem bem fez a sua higiene da manhã, já acorda, vai para o celular para acompanhar o culto, mas não vai se acomodando não, já nós estamos juntos. Você tem que primeiro levantar, tomar o teu café, se preparar para estarmos juntos aqui, e vai ser um tempo de festa, um tempo de glória. Ontem eu tive o privilégio de dar uma volta aqui no bairro por uma necessidade que tivemos ontem à noite, e Deus pôs a mão em toda essa necessidade de ontem à noite. Deus tem uma palavra toda especial para você nesta manhã. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Louvado, exaltado, glorificado é o teu nome santo, Jesus. Bendizemos, exaltamos e declaramos a uma só voz: nós não temos outro bem além de ti. Não temos outro bem além de ti. E fazemos nossa, Senhor, a declaração do teu discípulo Pedro. Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Por isso glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome santo em todo o tempo. E ó Pai de glória, Deus de graça, Deus de misericórdia, alcance agora esse teu servo aí onde ele está. Toque, Senhor amado, na vida dele, na vida dos seus familiares, na vida de tantos quantos, ó Pai querido, precisam de Ti. Ó Pai de glória, todo aquele que porventura tem algum sintoma, Senhor amado, seja de febre, seja de dores no corpo, seja de tosse, nós repreendemos na autoridade do Teu nome, Jesus. Nós declaramos cura, abençoamos essas vidas. E agora, ó Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, prepare os nossos corações. Nós queremos receber, Senhor, com todo gozo, com os nossos corações abertos, a porção que Tu tens designado para nós nesta manhã. Em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Senhor, nós oramos. Meu querido, você continue acompanhando em todas as nossas lives, em todos os nossos cultos, há sempre um recadinho aí. Então acompanhe todos esses recados. Você que tem o compromisso com a nossa contribuição, o teu dizimar, do jeitinho que você tem feito aí, tem sido bênção de Deus, e continuamos abençoando a tua vida e crendo que o Senhor tem suprido todas as coisas. E não esqueça todos os nossos canais para você nos acessar, para responder a tua necessidade. Não fique só nesse tempo. Vamos ouvir a palavra
do nosso Deus. Ao meu e ao teu coração, com todo gozo. Obrigado. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, a todos que nos acompanham, agradecia que abrissem a Bíblia no Evangelho que escreveu o apóstolo, ou nosso irmão Marcos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 29 a 31, apenas 3 versículos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 29 a 31. Diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou, e servia-os. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela bondade, pela graça, pelo cuidado conosco nesses dias tão conturbados, tão difíceis. Pai, elucida-nos a tua palavra. Oriente-nos em todos os sentidos, para que consigamos sair desta situação mais fortalecidos do que nunca, prontos para te servir e cumprir com os teus desígnios. Pai, nós te pedimos isso, porque sabemos que o Senhor é nosso e nós somos do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que a experiência dessa pandemia, ela é única, né? Única. Aconteceram outras no passado, mas nenhuma delas chegou aos níveis a que essa pandemia chegou. E que, no entanto, eu tenho acreditado piamente que essa pandemia veio expor as nossas mazelas, veio expor aquelas coisas que a gente tem escondidas e que, no entanto, a gente não tinha coragem de assumir publicamente. E que, no entanto, tivemos de precisar uma pandemia para que essas coisas viessem à tona. E eu vou me referir a pelo menos 2 ou 3 delas, né? Algumas coisas que, enfim. Né? Primeiro, a pandemia, para mim, trouxe a confirmação da força e do poder que as palavras têm. Como as palavras podem ser tão violentas, tão destrutivas, tão avassaladoras, como nunca se viu antes. Os discursos ganharam um status sobre a vida das pessoas que nós não havíamos experimentado isso antes.
a ponto de nós percebermos que, inclusive, as nossas relações estão longe de serem ou de estarem inscritos no entendimento. As nossas relações estão inscritas no poder das palavras. Os nossos discursos determinam a maneira como nós nos relacionamos. E é engraçado isso, porque isso está para além da nossa imaginação, por assim dizer. Engraçado, né, que viver em sociedade demanda essa compreensão do autoempoderamento. Viver em comunidade, viver na sociedade, demanda uma autocompreensão, ou a compreensão do autoempoderamento. Porque não existem relações entre pessoas, entre sujeitos, que não sejam relações de poder, relações de força. Só que, quando todo mundo está empoderado, há necessidade da negociação. Os outros lá, os antigos, chamaram isso de política. Política, a arte de gerir o poder. Quem pode mais, quem pode menos, e a negociação contínua. E é engraçado que a negociação, nesse sentido, ela não se dá em outra esfera, senão na esfera do discurso. É a fala que determina quem pode mais, quem pode menos. É a fala que determina o que cada um vai fazer. E nesses dias a coisa apareceu com uma virulência tamanha, a ponto de nós cercearmos a nossa própria voz em favor desses discursos musculosos que acovardaram, inclusive, a nossa fé. Isso é assustador. Extremamente assustador. Então, as pessoas, a sociedade, o mundo, está sob a égide de um discurso único, né, moldado e elaborado nos melhores padrões da retórica, da linguística e outras coisas parecidas, das ideologias dominantes, e assim sucessivamente. E nós que pensávamos que estávamos empoderados, nos percebemos fracos, a ponto de acovardar a nossa fé a essas determinações discursivas. Os resultados é essa crescente das doenças, as mais pavorosas possíveis, né? Por exemplo, hoje, todas as formas de violências não físicas estão sendo creditadas na conta do corona. Eu não gosto de preto. Eu uso corona para justificar. Eu não gosto de pobre. Esses dias, uma professora dando uma aula remotamente, ela esqueceu de desligar o microfone durante a aula e ela fez um comentário. Bom, é para lá de inominável. Aluno pobre é uma miséria. E os alunos gravando. No final da aula, jogaram na rede. O estrago estava feito. É irreversível. Então, as nossas doenças sociais, né, elas nunca estiveram tão afloradas, né? A violência não física nunca esteve tão à flor da pele quanto está hoje. E tudo jogado na conta do corona. E tudo isso aparece na nossa forma discursiva, na maneira como nós nos expressamos discursivamente. É a primeira coisa que me chama a atenção. E ouso dizer, né, desde
da antiguidade, os clássicos antigos, né, sempre chamaram atenção para essa distinção, para esse poder que as palavras exercem sobre a vida das pessoas. Né? Outro dia falei do tetrafármaco, né, a cura através da palavra. E aí o Epicuro, né, fazendo todo o sucesso com as suas máximas, né, em torno desse projeto de curar as pessoas através da palavra. E hoje apenas vou acrescentar um detalhe, que a distância que separa o remédio da cura é a dose. O mesmo remédio que cura, ele pode ser veneno. Então, a palavra, quando não dosada, ela não só não cura, como envenena. E aí, eu diria que a gente está vivendo essa fase do envenenamento através da palavra. Porque nós perdemos a dosimetria discursiva. Isso dentro e fora dos limites da própria igreja. Né? A gente perdeu o senso do uso da palavra, porque nós pensamos que palavras são apenas mecanismos de comunicação. Não, não é verdade. Não é verdade. Nós não falamos apenas para nos comunicar. Nós falamos para além disso daí. A segunda coisa que me chama a atenção nesse contexto em que nos encontramos é como a nossa fé ela estava ou está assente em coisas que de repente não tem nada a ver com as Escrituras. Vou dizer isso com outras palavras. Eu nunca vi a nossa fé, a religião humana, tão fajuta quanto nós assistimos hoje. A cultura, enquanto manifestação do anseio mais profundo do ser humano, está inscrito em 2 pilares. O primeiro é o medo. O segundo é a fé. Toda cultura se constrói ou se construiu sobre 2 pilares. De um lado, o medo. O meio nos assusta. O meio nos apavora. E aqui eu falo do meio tanto natural quanto meio social. Né? O meio natural, as chuvas, as torrentes, as tormentas, o sol escaldante, isso nos assusta, isso gera medo. E é claro, radicalizando isso, é o medo da possibilidade de sermos nadificados. Então a gente se cerca, né, da imaginação criativa e criamos essas coisas tão espetaculares para nos proteger desse meio natural. Mas também temos o meio social. O outro, enquanto minha negação, me apavora, me assusta, porque ele me nega. Então, perto do outro, eu preciso me precaver. E a linguagem, a fala, o discurso é um meio deste processo, né, de arregimentar mecanismos de proteção contra este outro. Porque se eu sou livre e empoderado, o outro também é. E até onde vai a minha liberdade e até onde começa a liberdade do outro? Claro que a política vai dizer que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Só que eu sei que esse outro, fazendo uso da sua liberdade, ele pode extrapolar o limite, me agredir, me atrapalhar e fazer qualquer coisa comigo. Então, o outro me assusta, o outro me dá medo, porque o outro me nega, o outro é aquilo que eu não sou e eu sou aquilo que ele não é. Claro que neste encontro, se não haver arbitragem,
é claro que a gente volta à barbárie. Então, a política, nesse sentido, é esse instrumento cultural para regimentar essas relações. Mas, por outro lado, a gente olha para tudo que nós fizemos, nós só fizemos porque nós acreditamos. Não há nada que você faça que não esteja inscrito naquilo no que você acredita. Ao acordar, você só acordou porque você acredita que tem um dia a enfrentar. Você só fez higiene pessoal porque você acredita em alguma coisa. Você só se vestiu porque você acredita em alguma coisa. Você só fez o que fez porque você acredita. Então, o ser humano é um ser eminentemente religioso, porque não faz nada sem acreditar. Agora, é claro, a gente gosta de fazer a distinção entre o acreditar religioso, o acreditar da religião e o acreditar humano. Como se houvesse acreditar que não fosse ou que não seja religioso. As nossas certezas, elas são muito religiosas nesse sentido. E aqui eu chamo a responsabilidade para nós e indagar a nossa fé. A nossa fé. Onde foi a nossa fé no meio dessa pandemia? Onde foi a nossa fé no meio dessa pandemia? De repente a morte começou a nos assombrar e nos apavorar, como se ela fosse uma novidade para nós. A ansiedade tomou conta dos nossos corações e por ela passamos a fazer coisas que em condições normais nós não faríamos. E ainda assim a gente diz que acredita em Jesus. É verdade que a gente acredita em alguma coisa, mas eu tenho dificuldades de acreditar que essa alguma coisa no que acreditamos seja Jesus. Porque quando a gente olha com cuidado e com carinho para o que Jesus nos legou e pediu que nos sustentássemos por, talvez as nossas atitudes, talvez as respostas que estaríamos dando hoje seriam um pouquinho diferentes. Não seria o corona que nos assustaria tanto, a ponto de acovardar a nossa fé, né? Lá nos escombros de uma vida que parecia ser cristã quando de fato não é. Então, quando os irmãos, modo de dizer, na rede perguntavam onde estão os crentes, o que os crentes estavam fazendo ou estão fazendo, não eram eles que diziam que a fé cura tudo, que Jesus cura todos e coisas do... Cadê os crentes no meio da pandemia? Eu tive vergonha de responder a essa gente, porque ao mesmo tempo que não conhecem a fé cristã, é ao mesmo tempo que apontaram para o outro lado, né? Porque os irmãos da fé cristã também deixaram-se embalar por essas perguntas e não souberam dar uma resposta à altura. Então, esse exercício de crer, se é transformador, nos transformamos em alguma coisa que não é aquilo que nós gostaríamos que fôssemos. Dito de outra maneira, aquilo no que nós acreditamos nos torna parecido com. Nós somos parecidos com aquilo no que nós acreditamos. Se nós acreditássemos em Jesus, é nesta hora que nos pareceríamos ainda mais com o Cristo das Escrituras.
Então, ver essas expressões tão estranhas quanto esquisitas nos dias de calamidade, isso aponta com clareza que nós acreditamos em qualquer coisa, ainda não é no Cristo das Escrituras. Porque se fosse nele, é com ele que nos pareceríamos nesses dias difíceis. Entre o que falamos e aquilo no que nós acreditamos, então remotam ou aparecem, aí no primeiro plano, as nossas doenças. E é claro, estou me referindo não à doença física propriamente dita, mas à nossa doença existencial, o pecado, por assim dizer. O nosso pecado se aflora, aparece, vem no primeiro plano. E muitas, por conta desse discurso arregimentando as massas, nós perdemos a capacidade de reconhecer os nossos próprios pecados. Perdemos a noção do que é pecado, do que é certo, do que é errado. E a gente faz qualquer coisa e joga tudo na conta do coronavírus. Então, o pastor estava dizendo, que agora é moda, assistir o culto de pijama. É moda? É normal isso? Ai, que legal. Legal, normal. Bom, enfim, deixa para lá. Não, deixa para lá. Não. Enfim. Então, meus irmãos, eu quando olho para Cristo, olho para Cristo nos versículos que eu li, nesses míseros versículos que eu li, eu percebo algumas coisas bacanas, do tipo, primeiro, o Jesus deslocado do templo. Jesus sai da sinagoga, que era o espaço de culto, que era o espaço de ensino da palavra, que era o espaço de comunhão também. Imediatamente Jesus sai em direção à casa de dois amigos, Simão e André. E ele não estava só, estava na companhia de outros dois amigos, Tiago e João. Jesus está deslocado. Porque se Jesus é aquilo que os profetas disseram, Jesus não devia estar nem na sinagoga e muito menos andando na casa dos amigos. Jesus devia estar no templo, porque a ele a quem foi dedicado aquele templo. Havia um lugar específico para ele no templo, o Santo dos Santos. E por quê? Porque ele é o Emanuel, o Deus conosco, e enfim. Então, se a arca era um símbolo, esse símbolo se exauria na pessoa de Jesus. Só que se Jesus algum dia entrou no templo e chegou no Santo dos Santos, nós não temos nenhum registro e temos boas razões para afirmar que ele nunca esteve lá. No entanto, se você procurar Jesus no templo, com certeza você não vai encontrá-lo. Ou, enfim, deixa para lá. É mais fácil encontrar Jesus nas esquinas, nas ruas, nas casas dos amigos. É raro encontrar Jesus no templo. Aliás, conte quantas vezes Jesus entrou no templo, pelo menos nos evangelhos. Conte. A primeira coisa que me chama a atenção aqui no texto é esse deslocamento de Jesus. Jesus está deslocado. E não é um deslocamento gratuito, fortuito ou sem propósito. É um deslocamento proposital. Porque Jesus, enquanto enclausurado no templo, ele estaria impossibilitado de defender os indefensáveis, de tocar nos intocáveis, de abraçar os marginalizados da sociedade. Jesus desloca-se
para ir ao encontro daqueles que de fato precisam dele. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, e eu acho isso bacana, e é um prato cheio, assim, para a gente refletir, é que Jesus chega na casa de Simão e André. Jesus não fala. Jesus está quieto, silente, não fala. Pelo menos Marcos não faz nenhum registro de fala de Jesus. Jesus é calado. Suponho que ele já tenha falado lá na sinagoga, agora está quietinho. Ele apenas vive. E quando chamado para olhar a sogra de Pedro, Jesus não fala, Jesus não ora. Né? E a gente aprendeu, né? Você vai visitar alguém que está doente, você tem que orar, né? E dependendo do estado da doença, você faz aquela oração. Se é uma doençazinha, aí você faz uma oração assim, tal, só uma oração. Agora, se o estado é um pouquinho mais sério, aí você faz aquela oração. Agora, se o estado é crítico, orar só não chega, tem que dar um streamelique, sabe assim? Tem que trazer um azeitezinho e tal, ungir e tal. E... barato, gente. Como a gente desfigurou o Evangelho. E aí Jesus está diante de uma pessoa que está doente. Jesus não vai orar. Jesus não fala. Nem conosco, nem com a paciente, né? Nem conosco, nós os amigos, Pedro e André, Tiago, João, não fala com eles, né? Não fala com a paciente, não dirige nenhuma palavra para a pessoa que está doente, e muito menos Jesus fala com o Pai. Não fala com ninguém. Jesus apenas faz. Ele estende a mão. Ajuda esta mulher a se levantar. No que a mulher faz o esforço de acolher a mão que a ajuda a levantar, a febre abandona esta mulher e a mulher levanta curada. Levanta curada. A gente faz um monte de extrapolias e às vezes não acontece nada. A gente fala um monte na oração, a gente declara, decreta e não acontece nada. Às vezes até o doente piora. Jesus não fala nada, mas levanta o paciente e o cura, sem uma única palavra, apenas um gesto. Levante. Mas ainda, outra coisa que me chama a atenção aqui, é a resposta que esta mulher deu para Jesus. Eu acho lapidar isso. Essa mulher levanta e segue a pegada de Jesus. Ela também não fala. Ela também não diz uma palavra. Ela não diz obrigado. Ela não agradece com discurso, com palavras. Essa mulher se levanta e, como gesto de gratidão, ela não diz nada, mas começa a servir Jesus e a todos que estão à volta dele. E isso, os estudiosos dizem que para o resto de sua vida, essa mulher não fez outra coisa senão servir Jesus, como gesto de gratidão. Meus irmãos, acreditem no que vos digo. Não é discurso dizer que Jesus é o nosso médico. É verdade, Ele é o nosso médico. Jesus não nos cura só com palavras. Ele vai muito além das palavras. E aqui eu quero fazer uma pausa, abrir parênteses para dizer
que é ilusão pensar na cura física apenas. A cura física é o menor dos nossos problemas. Ser curado de um coronavírus, ser curado ou de qualquer outra doença que afeta, atinge o nosso corpo, gente, é o menor dos problemas que nós temos. O grande problema é que nós carregamos uma doença bem maior do que o coronavírus. E essa doença se chama pecado. E eu gosto aqui de trazer a tradição cristã que diz que as Escrituras, quando falam de pecado, elas falam de pecado no plural e pecado no singular. Pecado é pecados. Pecado como a condição existencial de queda em que nós nascemos. Pecados como um conjunto de ações e atitudes imorais. Isso é muito mais sério do que qualquer doença física. Nós balançamos e estremecemos por causa do corona. Mas nós ainda não botamos em pauta nessa conta que o corona é só uma consequência dos nossos pecados e do nosso pecado. Há aí investigações em curso que dão indícios claros de que isso aí não veio da natureza. É pura elaboração, é pura construção. Então, quem fez isso é um pecador miserável. E quem instrumentalizou isso é pior ainda. Agora nos confinaram andando com essas mordaças nas bocas. É muito pior. E nós silenciamos diante disso. A nossa doença é muito pior que corona. Aliás, corona é consequência de. Então, se nós temos que ser curados, antes mesmo que ele se preocupe em curar o nosso corpo, que ele sare o nosso espírito, a nossa alma, que está doente, em coma. Porque, no final das contas, você há de convir comigo, que te curar de uma doença física não é garantia que você não volte a ficar doente. Te curar de uma doença física não é garantia de que você não volte a ficar doente. É claro que você vai voltar a ficar doente. E se ele tiver que se preocupar o tempo inteiro te curar de doenças físicas, ele mesmo estaria banalizando o evangelho que ele pregou. Aliás, ele chega a dizer, gente, não sintam medo de quem mata o corpo. Sintam medo de quem pode fazer perecer as vossas almas no inferno. Ou seja, não se preocupem com o corpo. Isso aí é só uma manifestação do vosso estado existencial que ainda é precário. Então, meus irmãos, a nossa doença maior não se circunscreve no corpo. Ela está dentro de nós. E ela é muito pior do que qualquer coisa, né, que pode afetar o corpo. Por isso é que Jesus disse que o que contamina a pessoa não é aquilo que sai ou que vem de fora para dentro, mas é o que vem de dentro para fora. Porque a gente está contaminado por dentro. Então, se temos que ser curados, a nossa cura tem de partir de dentro. Ouvindo um pastor amigo pregar certa feita, ele dizia: uma coisa é ser curado da doença, outra coisa é ser curado na doença.
A gente está muito assente, preocupados com a cura da doença. Mas nós perdemos a noção de que mais importante ainda é ser curado na doença. Se nós estivéssemos curados na doença, corona não seria uma ameaça para nós. Corona seria uma oportunidade para validar tudo aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito, tem dito a respeito da história da humanidade. Porque acreditemos ou não, à luz das Escrituras, a história segue o seu curso. Não há nada novo debaixo do céu. O que é já foi, e o que há de ser também já é. Então não tem nada novo. Não tem nada novo. Não sei. Essa fé que banaliza as Escrituras nos trouxe a esse estágio em que nos encontramos. Então, meu irmão, primeira coisa que eu queria destacar é isso. Antes de nos preocuparmos com essas doenças físicas, a gente precisa se preocupar com a doença não física. A doença existencial. Nesse sentido, de novo, precisamos lembrar que a doença não é propriamente o problema. O problema é a relação que nós estabelecemos com ela. E, claro, que essa relação vai ser explicitada por meio da nossa fala, do nosso discurso. Então, a doença não é o problema. O problema é o que a gente está fazendo com a doença. A cura, nesse sentido, depende menos do médico e depende mais do paciente. Então, veja lá. Quando você for para o médico, preste bem atenção no ritual do hospital. Tem todo aquele procedimento. Quando você finalmente está diante do médico, o médico até pode ter já noção clara do que se passa com você. Mas ele não vai tomar nenhuma iniciativa antes de te fazer aquela pergunta básica. E aí? O que está pegando? Daí para frente, a tua cura só depende de você. Se você disser a verdade, é dessa verdade que virá a sua cura. Mas se você ousar mentir o médico, você abraça a doença para nunca ser curado. Então, a fala é importante no processo de cura. A segunda coisa que eu queria destacar, e aí talvez eu termine, é o fato de há momentos que a gente precisa calar. Calar mesmo e agir. Há momentos que a gente precisa deixar que as nossas atitudes falem por nós. Há momentos que as nossas ações precisam explicitar quem nós somos, aquilo no que nós cremos, antes mesmo de qualquer discurso, de qualquer palavra. Então, é isso que eu vejo tanto em Jesus quanto nesta mulher que foi curada. Jesus não fala, Jesus age. A mulher não agradece com palavras, a mulher agradece com gesto. Há um texto, um hino antigo das antigas, talvez o pastor Daniel vai lembrar, o nosso veinho. Há momentos que as palavras não resolvem.
É hora da gente falar menos e agir mais. É momento de fazermos valer aquilo e aquele em quem nós temos crido. É momento de sinalizar para o mundo a nossa fé com as nossas atitudes. Há menos atitudes de fé e muito discurso. E são discursos que nos mantêm nas doenças. Precisamos despertar. A nossa fé não está adormecida. A nossa fé está viva. Mas não sinalize a vivacidade da sua fé por meio das palavras. Mas gesticule, sinalize com as atitudes. É muito melhor. É muito melhor. Então eu deixo esse recado para a minha igreja, para os meus irmãos. Os dias que nós vivemos são difíceis. Mas Jesus não está no templo, enclausurado, na quarentena. Jesus está nas casas dos seus amigos. E a tudo quanto Ele puder, Ele vai fazer em favor dos seus. Assim como Ele teve a audácia de curar a sogra de Pedro, Ele pode me curar, Ele pode curar você sem uma única palavra, mas apenas no gesto de um estender da mão, de um abraço sincero e verdadeiro. Que sejamos esse canal através do qual Jesus se mostre ao mundo. Sejamos esse gesto de fé, da plena certeza de quem sabe o que Deus quer que seja feito. Porque Jesus estende a mão, não porque Ele duvidasse, não porque Ele sabia o que o Pai queria que fosse feito. Então, Ele não fala com o Pai porque Ele já sabe o que o Pai quer que seja feito. Então, Ele faz o que o Pai quer. Pai eterno, quero lhe agradecer, Senhor. Os dias difíceis trouxeram à tona a fragilidade da nossa fé. Porque nos dias que passamos, nós nos parecemos com qualquer coisa, menos com Jesus, em quem nós afirmamos acreditar. Mas é justamente nesses dias tempestuosos que nós devíamos explicitar, devíamos mostrar, devíamos manifestar o Jesus, aquele com quem nos parecemos porque cremos nele. Hoje nos parecemos muito mais com o coronavírus do que com Jesus, porque nós acreditamos mais na doença do que naquele em quem podemos ser curados. Pai, perdoe os nossos pecados. Pai, nos perdoe do nosso pecado. Pai, nos ajude a atinar a Tua vontade no meio dessa barra funda, no meio dessa algazarra emocional, existencial, cultural que nós estamos vivendo. Pai, elucide o nosso entendimento, aquiete o nosso coração e nos faça voltar às Escrituras, porque as respostas de que precisamos no meio da tempestade, elas estão na Tua palavra, Senhor. Pai, nos assista, Pai, nos oriente, Pai, nos guarde, Pai, nos proteja. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não resta dúvida que todos nós, ao ouvirmos a palavra, nós fazemos as nossas conclusões. E nós temos guerreado e batalhado desde das primeiras lives nossas,
de que é em Cristo que está toda a nossa resposta. É no comportamento dele, nas manifestações dele. E como a palavra que veio a nós nesta manhã, talvez nós temos um erro interpretativo, não só na leitura do texto, mas um erro interpretativo do mover do texto. O texto, ele toma vida. O texto escrito, ele toma uma vida. Como o pastor Elias acabou de declarar. O texto relata um comportamento de Jesus. Mas nós já estamos tão acostumados com uma teologia ou com uma imposição que nos foi passada por interpretações de textos há muitos anos, em que se eu não chegar e fazer uma parafernália total com a oração, e sai daqui, e sai de lá, e sai daqui, a coisa não resolve. E no decorrer da palavra hoje, eu fui atender um chamado ontem à noite, e no momento em que eu entrei na casa para ser a pessoa, vamos aí no caso, o enviado de Deus para aquele momento, eu não impus as mãos e eu não fiz, eu simplesmente fiz uma oração muito calma e serena e saí e me retirei. E no caminho da retirada minha, eu fui meditando a respeito exatamente disto. E às vezes eu sou tomado no meu dia a dia porque eu assumi um compromisso com vocês, igreja. Todos os dias, por volta do meio-dia, eu tenho que postar uma oração. Como coisa que se eu não fizer isso, esse mecanismo da tua fé não vai continuar. Quando você já foi alimentado em todo o tempo pela palavra, você já precisa ter a tua força própria e natural de caminhar com Cristo, por Cristo e em Cristo. A resposta do momento hoje, pastor Elias, na minha interpretação, ele te apresentou 2 remédios. Ou você corre para a farmácia e vai procurar a hidroxicloroquina, que ela, você não sabe se ela vai ter todo o efeito. A gente tem visto que ela está fazendo alguma coisa. Muitos falam que quando pega no começo, ela tem 100% de resposta. Mas se já está avançado, aí não. Mas o segundo remédio não põe em dúvida. O segundo remédio é o sangue do Cordeiro. Se você tomou o sangue do Cordeiro, nem HIV, nem H1N1, e vai vir H2N2 aí, daqui a pouco vem H3N3. O Covid-19, vai vir o 20, o 21, o 22, o 23, e vai Covid aí para frente. Mas o sangue do Cordeiro é um só. É nele que nós estamos firmados. E é por ele que declaramos que a cura está nele. E a cura é exatamente isto. Dos teus pecados. O Senhor está permitindo que tudo isso chegue para que você recorra a Ele pedindo perdão dos teus pecados. E os pecados já se tornaram tão contumaz e fazem parte tamanho da nossa cultura que nós muitas vezes não o identificamos mais como pecado. O Senhor falou e continuará falando contigo, Igreja de Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio que você tem nos dado de nos escutar em mais esta manhã, em mais esse tempo, e não só nesta manhã, você ainda alguns vai continuar nos ouvindo no decorrer da semana, porque este culto vai para o YouTube e daqui a pouco ele também entra numa outra dimensão que nós estamos estabelecendo com o Facebook. Ele vai aí atingir algumas metas, alguns alvos que nós estamos estabelecendo, mas o desejo nosso não é de propagar Cristo Santo Sapopemba, mas é de propagar o sangue do Cordeiro, que pode fazer todo o milagre necessário para esse tempo de crise. Que Deus te abençoe ricamente, que conceda para você um domingo super abençoado.
E preste atenção. Nós não vamos encerrar o culto hoje orando. Porque há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra todo amor. Eu cantei muito isso e continuarei cantando. E esse é o gesto. E para você que precisa de um pouquinho de adrenalina, ele não entrou só na casa da sogra de Pedro, não. Ele está aí na tua casa agora. E não vai falar nada. Preste atenção no gesto dele. Que o amor de Deus Pai, que a graça revelada através de seu Filho Jesus na nossa salvação, a manifestação doce e harmoniosa do Santo Espírito de Deus, repouse com todo Israel de Deus e conosco permaneça para sempre. Amém. Bom domingo. Deus te abençoe. Você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Na graça. Não importa o que eu faça, não